Olá, meus queridos alunos e alunas do curso de Direito da Univale, da disciplina de Direito Empresarial 1. Quero saudar também aqueles que, porventura, estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é professor Everaldo Medeiros Dias, leciono na disciplina de Direito Empresarial no curso de Direito da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, há 27 anos já. E nesse vídeo eu quero tratar um pouco a respeito do contrato de leasing, ok? Primeiro, a sua origem, né? Tem várias origens, né? Fala-se lá da Segunda Guerra Mundial e tal, né? A mais aceita seria a respeito, lá surgiu nos Estados Unidos, né? E surgiu a partir da experiência de um cara chamado David Booth Jr. Esse David, ele tinha uma empresa, diz a história, né, de acondicionamento de alimentos, né? E, enfim, vendia, né, no popular, penso eu, marmita, né? E aí ele foi tirando pedidos e, né, resolveu, passando na frente do quartel, imagino eu, no quartel, foi lá e foi oferecer, né? E, para surpresa dele, fizeram um pedido enorme. E aí, nesse pedido, ele disse, bah, eu não tenho como fornecer essa quantidade toda, não tem como, com os meus equipamentos não dá. Mas aí aquela vozinha do lado e do outro, mas como que tu vai perder isso? Negócio da tua vida, que vai dar uma grana, que isso, aquilo, e fica, mas eu não tenho equipamento, até que, pim, acendeu a luz na cabeça dele. Qual é que foi a ideia? A ideia dele foi, né? Eu não posso comprar, mas eu posso alugar. E vem uma ideia genial, né? Porque a mola propulsora dos negócios nesse sentido não veio a ter a propriedade sobre os meios de produção, mas sim a posse deles. E ele foi lá e obteve em locação e conseguiu cumprir aquele pedido e ganhou a grana desejada. Mas aí ficou ele na cabeça, ele ficou espantado com a própria ideia dele. E aí o que ele fez? Ele mudou de ramo, investiu $20 mil no negócio que seria justamente de promover essas transações. Esses $20 mil em 10 anos depois, em 1962, já tinha um capital, essa empresa, de $20 milhões. Lembrando que nos Estados Unidos também tem inflação, e $20 milhões em 1962 era bem mais do que hoje, ok? Então tá. Então vamos para a definição do contrato de leasing. Se diz que o contrato de leasing é o contrato de arrendamento mercantil, portanto um aluguel, lembram da origem, né, com opção final de compra, ok? Então é chamado um contrato atípico, com essas características. Contrato de arrendamento mercantil com opção final de compra, ou seja, eu vou pagando e no final do contrato eu tenho a opção de comprar, né? Melhor dizendo até, então, se fala nessa definição com opção final de compra, mas na verdade, chega ao final do contrato, eu tenho 3 opções. Qual é ela? Qual é delas? Né? A primeira, devolver o bem, beleza, era aluguel, devolve e acabou, estamos quites. Né? Renovar o contrato, ou por último, né? Não último propriamente dito, na mesma linha, a opção de comprar o bem. Neste caso, pagando o que se chama de VRG, valor residual garantido, né? Um cálculo, né? Levando em consideração a depreciação do bem para eu poder comprar, mas a opção neste caso, do arrendatário, daquele, né, do locatário, que seria, né, na mesma linha do bem, ok? Porém, o que acontece? Acontece que no final
do século passado, né, da década de 90 do século passado, início desse século, nos primeiros anos, né, ocorreram várias ações judiciais no sentido de pleitear a descaracterização do contrato de leasing. Por quê? Pela opção de compra antecipada, né? Com uma imensa lógica, pelo seguinte, por quê? Porque, vamos imaginar, né? Eu tenho aqui, enfim, né? Eu ia para o meu celular está aí gravando, né? Vamos imaginar, este bem, eu faço uma locação, né? Esse bem é um controle remoto de ar-condicionado, né? Eu faço um leasing, então é a locação. Mas se eu embutir nas parcelas ou pagar em paralelo, já for pagando o valor residual garantido, ou se porventura, eu tenho outro controle remoto aqui, eu dou o meu controle remoto já que eu já tinha, por exemplo, é um carro, eu dei de entrada, que arrendamento é esse? Que aluguel é esse? Que eu já opto e pago parcelas do pagamento da compra adiantado, né? E com base nessa lógica, os juízes de primeiro grau e de segundo grau estavam, né, caneteando, concedendo isso. Todavia chegou no STJ, né, e foi sumulado dizendo que em 2003 que a antecipação, né, do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de leasing. E perderam todas as ações, né? Difícil até de acreditar numa decisão dessas. Todavia, mas aí, né, já existem outros entendimentos no sentido do seguinte: então tá bom, então é aluguel. Sabe o que me convenceu? Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou optar, né, por uma das opções, que é devolver o bem. Toma o bem. Usei o carro lá 2, 3 anos, 4, sei lá quanto tempo, e eu resolvo no final do contrato devolver o bem. Se eu devolver o bem, ok, devolvi. Porém, o que eu quero? Eu quero de volta aquilo que eu antecipei como pagamento, já que é aluguel, né? E aí o que é? Vai ser o valor do bem que eu dei em garantia corrigido, mais as parcelas que estão ali dentro, né? Não também? Complicado, né? Por isso que o leasing acabou, né? Foi muito popular até esse período e depois foi indo. O juro era mais baixo porque tinha uma garantia, inclusive a ação, enquanto se tratar de alienação fiduciária é busca e apreensão, no leasing é reintegração de posse. Se a gente olhasse lá no certificado, hoje é digital, né? Mas o certificado de propriedade do veículo, na alienação fiduciária está lá o nome do proprietário, o nome, né, do comprador, e lá nas observações o nome do banco, né? Alienação fiduciária, banco tal. No leasing inverte. O nome é o banco tal. Embaixo, arrendamento mercantil e o nome do cara. Ok? Joia. Pois bem, agora nós temos 3 modalidades de leasing. E aí eu não fiz desenho, como fiz no vídeo anterior, mas imagine, eu vou no quadro, quando é para explicar, e eu faço 3 pirâmides. Uma pirâmide para cada uma das modalidades. A primeira pirâmide, né, o nome da modalidade de leasing é leasing financeiro. Ok? Certo? No outro é leasing operacional. E na terceira pirâmide, lease, né? Não é leasing, é lease, né? Dei uma olhadinha no Google e apostila para os meus alunos para ver direitinho. Back, B-A-C-K. Quais as diferenças? Primeiro, por que pirâmide? Porque em cada ponta da pirâmide nós vamos colocar uma das figuras intervenientes. Então nós temos que começar pelo leasing financeiro, porque apenas o leasing financeiro tem as 3 figuras intervenientes destacadas. Quais são elas? O fornecedor do bem, o consumidor do bem e a empresa de leasing, que nesse caso pode ser um banco.
No leasing financeiro, o consumidor, imagina, ele vai lá na vitrine da loja e vê o carro. Ai, que carro lindo, mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco. Banco, compra para mim, que daí eu vou fazer, né? Aí o banco vai lá e compra. Na relação entre o banco, né, que é a empresa de leasing, e o fornecedor do bem, é uma relação de compra e venda. O banco comprou. Agora, do banco com o consumidor, é de um arrendamento mercantil, de um leasing com opção final de compra. Então, tem destacado os três. Já no leasing operacional, o que vai ser? Vai ser uma relação apenas entre o consumidor e o fornecedor. Não tem empresa de leasing. Nesse caso, se fosse, dentro do nosso exemplo, a própria fábrica do automóvel ou a loja é que faria o leasing com o consumidor, né? Não sei se ainda faz, o exemplo sempre clássico era da fábrica de máquinas de fotocopiadoras, a Xerox, que fazia isso, que é bem de tecnologia. E, por fim, nós temos o leaseback. Voltando, no leasing operacional, quem é que tá de fora, né? Tá de fora a empresa de leasing. No leasing financeiro, ninguém está de fora. No operacional, está de fora a empresa de leasing, porque o negócio se dá diretamente entre fornecedor e consumidor. E no leaseback, o leaseback, por que é back? Porque é de volta, né? Então, o bem já pertencia ao consumidor. O que o consumidor faz? Ele vende para o banco e toma ele em arrendamento. Então, o bem continua com ele. Como que o cara vai vender para comprar de novo? Porque daí ele se capitaliza. O banco paga para ele o valor, ele bota no bolso e aí o bem passa a ser do banco e ele fica alugando esse bem do banco. Ok? Espero que tenha esclarecido, né? É um vídeo curto, estamos ali a 12 minutos, enfim. Joia? Agradeço então. Um abraço e até os próximos vídeos. Lembrando que, né, para aqueles que não conhecem, eu tenho um canal no YouTube, dê uma olhadinha lá, professor Everaldo, tem as matérias dos 3 direitos empresarial, empresarial 1, empresarial 2 e empresarial 3, ok? Um abraço.